Planejamento financeiro, então, é a parte para democratizar o serviço de planejamento financeiro pessoal. Que antes só quem tinha acesso era quem tinha muito dinheiro, mas a gente acredita que todo mundo deveria ter acesso a um planejador financeiro para te ajudar a se organizar e traçar um plano para a sua vida usando essa ferramenta dinheiro. E é sobre isso que o Leanderson vai falar aqui hoje. Tá pronto, Leanderson? Então, lembrando, a gente tem que falar aqui no microfone, porque tem muita gente assistindo online também, e depois a gente vai abrir para perguntas. Tudo bem? Vai lá. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer a presença de quem está aqui presencial, das mais de 100 pessoas ao vivo, né, que estão acompanhando a gente. Eu costumo dizer que para 7, 8 horas da noite as pessoas sentarem para falar de finanças pessoais significa que vocês já são heróis. Então, não é todo mundo que gosta de falar do assunto, não é um assunto que é comum para todos. Então, agradeço muito vocês estarem aqui prestando atenção nessa mensagem que a gente vai colocar. Bom, na verdade, como eu disse, é um bate-papo que não é todo mundo que gosta, né, de falar de finanças, então vai ser um bate-papo bem mais descontraído, mais informal. Aqui é mais uma ideia, colocar algumas ideias que parecem óbvias e de fato são, só que muitas vezes a gente não tem tempo para prestar atenção nesse tipo de assunto. Tão óbvio quanto, por exemplo, só existem 3 situações básicas financeiras que as pessoas podem ter. Eu tenho uma renda, eu tenho um gasto, ou eu gasto mais do que eu ganho, ou eu gasto exatamente o que eu ganho, ou eu gasto menos do que eu ganho. Então, todo mundo se adequa numa situação dessa. Pode ficar tranquilo que eu não vou pedir para levantar a mão quem se adequa em cada um. E cada um tem uma situação e tem uma consequência diferente que a gente vai falar um pouquinho aqui. Bom, antes de mais nada de me apresentar, né? Então, sou o Leanderson, sou o fundador da GFI. Trabalhei 6 anos como engenheiro elétrico e numa empresa francesa na área de energia. Então, eu elaborava projetos de telecomunicações. Mas há 10, 11 anos, está quase completando 12 anos agora, que eu assessoro amigos, familiares, colegas na área financeira. Então, bastante tempo que eu faço isso de uma maneira informal. Em algum momento isso se formalizou. Eu comecei a estudar finanças muito cedo. Então, foi muito cedo mesmo, com 12, 13 anos eu comecei a gostar desse tema. Antes de gostar desse tema, eu comecei a estudar análise comportamental, que era um tema que eu gostava bastante, porque naquela época eu gostava de joguinhos de estratégia. Então, dos joguinhos de estratégia eu gostava de competir, comecei a estudar um pouquinho sobre análise comportamental, e quando eu fui olhar o mercado financeiro eu via que tinha alguns padrões, algumas situações ali bem atípicas, e dali eu comecei a me interessar por hobby. O que acontece? Em 2006 eu estava trabalhando como engenheiro elétrico, e eu via meus colegas ali, engenheiros, comentando sobre projetos grandes, né, quando a gente fala de mercado de energia, linha de transmissão, usina hidrelétrica, enfim, projetos muito grandes. E eu via meus colegas engenheiros com 20, 30 anos a mais de experiência, né, então quase o dobro da minha idade, discutindo de projetos complexos, e eu ficava olhando aquilo quando eles falavam de números, e eu ficava bem intrigado. Falava, olha, nós estamos aqui falando de números grandes, né, de projetos, para energia, projetos de números de projetos, na parte financeira, mas só uma pergunta, eu sei que vocês conhecem bastante, né, porque eu estou vendo aqui os cálculos que a gente está fazendo, mas o que vocês fazem com o dinheiro de vocês? E a resposta era sempre, putz, eu não tenho tempo de ver, meu dinheiro está parado na poupança, meu dinheiro está parado na conta, não consigo ter tempo de ver. Então, há 11, 12 anos que a gente observa o seguinte, que as pessoas não têm tempo de olhar o próprio dinheiro, né, porque estão bem ocupadas justamente na profissão, na carreira. Se elas têm tempo, talvez não tenham conhecimento, afinal, não é todo mundo que sabe o que é um LCI, um LCA, um CDB, uma inflação, enfim. E mesmo que as pessoas tenham tempo e conhecimento, muitas vezes faltam gosto. Não é todo mundo que chega 8, 9 horas em casa, correndo para uma planilha de Excel, bem entusiasmado para fazer projeção financeira de longo prazo. Não é só alguns doidos, como os planejadores que estão por aqui, que fazem isso. Então, ou seja, as pessoas vão dar foco depois na saúde, na família, e dinheiro vai ficando em terceira, quarta, quinta prioridade. E aquilo me incomodava bastante, porque se aquelas pessoas que conhecem muito, tinham MBA, PMI, enfim, são pessoas com pós-graduação, muito bem qualificadas tecnicamente, não têm ideia do que estão fazendo com o dinheiro, imagina familiares meus que não são da área de finanças ou da área de exatas, imagina a grande massa da população que muitas vezes nunca teve contato com uma matemática financeira. Então, aquilo me incomodava bastante,
E foi dali que eu comecei a perceber, de fato, que as pessoas tinham uma dificuldade de falar do tema. A pessoa mais próxima que eles tinham para discutir esse tema era o gerente do banco. E o gerente do banco, ele não é um planejador financeiro, infelizmente. Ele representa ali uma instituição financeira, ele tem seus produtos e serviços, mas ele não vai fazer um trabalho mais profundo de planejamento financeiro. O papel do planejador financeiro no Brasil ele ainda é muito incipiente, muito pouco conhecido. Hoje não passam de 3 mil profissionais aqui no Brasil, enquanto nos Estados Unidos nós temos 600 mil profissionais de planejamento financeiro. Então, nos Estados Unidos nós temos aí 40%, 50% da população já teve ou continua tendo um planejador financeiro, e aqui no Brasil nós temos 0,0x% da população, ou seja, muito pouco. Então, exceto pessoas ou famílias que têm um family office, que têm um volume alto patrimonial, que aí sim ele pode ter ali um assessor, uma equipe assessorando ele, infelizmente a maior parte da população não tem esse acesso. Então foi dali que surgiu justamente essa ideia que o próprio Jansen comentou. Então a ideia nossa de trazer acesso a esse tipo de serviço, educação financeira, para a massa da população, e essa é a missão nossa aqui, de transmitir esse tipo de informação, dentro também do nosso site do QI Financeiro, de colocar planilhas para ajudar, e aí quem precisar, eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre o planejamento financeiro e o nosso papel. Bom, então eu vou começar a contar aqui e colocar algumas questões. Às vezes as pessoas ficam um pouquinho assustadas, mas a gente vai ser um pouquinho mais light, que é justamente discutir um pouquinho sobre os ciclos de vida. Então, como esses ciclos de vida impactam e essas decisões na nossa vida. Vamos lá, deixa eu só passar aqui. Antes de entrar no ciclo de vida, até colocar aqui um disclaimer, né, uma declaração. Não se preocupem com os números que eu vou falar. Essa daqui é uma curva utópica, né? Então uma curva ideal de planejamento financeiro, uma curva utópica patrimonial para uma certa aposentadoria. Cada um de vocês tem uma curva, né, que normalmente a gente desenha. Então isso aqui é só para ser um termômetro, né, para entender um pouquinho mais se vocês vão estar acima ou abaixo e qual curva que vocês precisam. E não se preocupem também dos períodos que eu vou colocar aqui nesses ciclos. Cada um tem o seu período, cada um tem o seu momento. É claro que aqui a gente coloca um ponto ótimo, né? Dou exemplo, imagina um casal de 18 anos, cada um ganhando R$500, eles são apaixonados e eles decidem o seguinte: vamos sair de casa, morar junto e ter um filho? Com uma renda de R$1.000 com 18 anos? É claro que vai dar problema. Então, ou seja, eles vão ficar muito tempo estagnados ali e numa situação muito difícil. Então o ponto ótimo é só casar com 45, que você está me falando? Não, não é. Mas tem um ponto ótimo para acontecer isso, ponto ótimo para comprar o primeiro imóvel, tem um ponto ótimo para cada coisa. É isso que a gente vai discutir um pouquinho e falar dos erros clássicos que as pessoas cometem. Ok? Então vamos lá. Deixa eu ver se passa aqui. Então vamos lá. Qual que é o primeiro ciclo de vida? O primeiro ciclo de vida é do 0 aos 20 anos de idade. Do 0 aos 20 anos de idade, o que acontece? Bom, dos 0 aos 20 anos de idade, nós estamos, em resumo, nos preparando academicamente para entrar no mercado de trabalho. Então, a gente está fazendo escola, colégio e faculdade, para chegar perto daquela região, a gente começar a ter a nossa primeira renda e começar a construir ali a nossa curva patrimonial, a nossa vida. O que acontece? Bom, o que a gente fala de finanças, então, do 0 aos 20 anos de idade? Porque, afinal, nesse período, nós somos um custo ambulante. Né? Nós somos um custo ambulante para os nossos pais, ou nós somos um custo ambulante para nós mesmos, se nós estivermos trabalhando para pagar a própria educação. Mas é justamente nesse ponto que quando a gente não tem esse princípio da educação financeira de base, todo o resto acaba indo de uma maneira errada. Então, ou seja, justamente por não ter educação, já que a gente não aprende finanças academicamente, né? Ninguém aprende na escola, colégio e faculdade a lidar com dinheiro, ou a gente aprende sozinho, ou aprende na família, ou aprende aleatório, ou não aprende. Então, é justamente por essa falta de educação que muitas vezes a gente continua cometendo erros ao longo do tempo. Qual que é o ideal? O ideal é que aqui a gente tivesse, então, a primeira base de educação financeira. Com 6, 7 anos de idade, a pessoa já deveria ter o conceito inicial do que é o dinheiro. Afinal, o pai vai na quitanda, entrega papel, volta picolé. O que está acontecendo ali? Explica para o filho o que é dinheiro, começa a dar o conceito do dinheiro para ele, e nesse momento já dá uma mesada para ele. De repente, uma mesada de, sei lá, R$40, R$50. Então, se o filho quiser um carrinho, legal, você quer um carrinho de 150? Você vai juntar 3 meses e vai comprar o carrinho. Pai, mas eu também quero sorvete.
tudo bem, então você vai esperar mais meses para comprar. Mas se limpar o quintal ou fizer alguma coisa, eu te dou mais 50 e adianta esse processo. Ou seja, aí a criança começa a entender qual a troca, né, que ela tem entre os projetos pequenininhos ali e começar a ter o conceito que o dinheiro é limitado. E aí, com 15, 16 anos, começar a ter um pouco mais de noção de investimentos, que aí eu vou entrar lá na frente em detalhes de como isso vai acontecer. Mas o ponto principal aqui é o seguinte, o ideal seria a pessoa, aos 20 anos, ou na cidade, quando ela entrar na primeira renda dela, ela saber exatamente o que fazer com essa primeira renda. E entender o quanto representa, nem que seja R$100, R$50 acumulando. Qual o problema? Que as pessoas chegam aqui na cidade com o primeiro salário, com um conceito aleatório de investimentos. Então, tem gente que chega na cidade e pensa que investir é só comprar terreno e casa, porque a família fez todo o patrimônio terreno e casa, faz sentido, mas não é só isso, tem mais coisas. Tem gente que imagina, não é em terreno e casa, é comprar ações. Porque eu já vi meu amigo falando de ações, eu vi 2, 3 filmes de Wall Street que o pessoal ficou milionário, e então comprar ações, chega lá em 2008, quebra e perde todo o dinheiro. Tem gente que acha que é investir na poupança, só na poupança. Que a poupança ela é um investimento tranquilo, seguro, é fácil de fazer, fácil de entender, e hoje dá 7% ao ano, 7,5%, enquanto a inflação está em 10%, está perdendo rentabilidade, está perdendo para a inflação. E tem gente que é o contrário, que acha que dinheiro bom é dinheiro aqui, ó, em casa. O dinheiro fica do meu lado, porque um dia um tal de Collor fez uma bagunça, hoje a política está estranha, pode ser que aconteça de novo, de repente bloquear o dinheiro, então o dinheiro fica em casa. Tenho 2 Rottweilers no quintal, então quero ver alguém pular e pegar meu dinheiro, e é justamente o que acontece aquelas histórias de avós, que tem um baú de papel, que um dia foi uma fortuna em dinheiro, e foi literalmente corroído pela inflação. Então, ou seja, ter uma noção equivocada do que é finanças e é dinheiro nessa época, realmente acaba refletindo de uma maneira muito forte nesse primeiro ciclo de vida. Vamos lá. Segundo ciclo de vida, dos 20 aos 30 anos. Então, o que acontece aqui dos 20 aos 30 anos? Aqui, normalmente, é a nossa fase de acumular a primeira massa crítica. O que significa a primeira massa crítica? É um primeiro volume que tem uma certa consistência, onde eu não estou preocupado com a rentabilidade, afinal, 0,5% ou 1% de 10 mil, eu estou falando de 50 ou 100 reais, isso não é tão relativo, não é tão preponderante se eu todo mês acumulo 500 reais. É muito maior o impacto do quanto que eu invisto do que a rentabilidade nesse momento, por isso que eu tenho que formar essa primeira massa crítica. O que acontece nesse período? Período dos 20 aos 30 anos, normalmente eu ainda não tenho tantos compromissos financeiros. Então, eu ainda moro na casa dos pais, ou eu estou morando sozinho com custo baixo, afinal, não vou alugar uma cobertura com 20 aos 30, talvez, mas talvez eu vou ter um custo mais baixo, um apartamento menor, e por aí vai. Nesse período, eu não tenho ainda um compromisso com financiamento de imóvel, um filho, um casamento, ou seja, eu ainda estou me preparando para tudo isso, então eu ainda tenho uma certa capacidade de acumular. Quanto que eu deveria acumular? 100 mil reais aos 30 anos. E é 100 mil reais gerando renda. Não é 100 mil reais no imóvel que você mora, nem 100 mil reais no carro que você utiliza. Então, 100 mil reais, nossa, parece um número muito alto, né? Então, tem gente que já está desligando, saindo da internet, fala, acabou, nem vou parar por aqui. Mas por que é tão importante 100 mil reais? Como eu disse, 100 mil reais tem vida própria. Em valores de hoje, rendem aproximadamente R$1.000. Então, ou seja, 100 mil reais rendendo 1.000, podem pagar, por exemplo, uma parcela de um carro, pode pagar um condomínio, uma parte de um financiamento. Ou seja, 100 mil reais, de fato, ele começa a ser, a gente fala de um dinheiro mirim ali, ele já começa a pagar alguma coisa, não muita coisa, mas já paga alguma coisinha. Eu não sei, quem aqui já leu Pai Rico, Pai Pobre? Então, alguns que leram Pai Rico, Pai Pobre aqui, sabem que o Pai Rico, Pai Pobre, e é um livro que a gente recomenda bastante, diria o seguinte, você quer comprar um carro, vai lá e junta primeiro 100 mil reais. Porque quando você juntar 100 mil reais, esses 100 mil reais vão gerar R$1.000 por mês. Então, esses R$1.000 vão pagar a parcela do carro. Então, se você perdeu o emprego, o próprio dinheiro continua pagando esse carro. Mesmo, ou seja, é um ativo comprando outro ativo. Aquela velha história de ter uma casa que você investe, pega o aluguel dessa casa, com esse aluguel compra a segunda casa, 2 casas alugadas, pega o aluguel das 2 e compra mais 2, e esses aluguéis vão se multiplicando em novos imóveis. Ou seja, é justamente essa ideia de o dinheiro ter uma vida própria e começar a ter ali uma certa curvatura natural de crescimento. Bom,
é bem difícil, né, juntar R$ 1.000, R$ 100.000. Se você for pensar em juntar R$ 1.000 por mês, que é um valor muito difícil de juntar, demorariam 100 meses. 100 meses cabem mais ou menos aqui, são 8 anos e meio. Só que normalmente a gente começa com uma renda bem baixa, ganhando 1.000, 1.500, depois de um tempo 2, passa um tempinho 3, e aí, aos poucos isso aqui vai inclinando, de repente vai para 4, 5, 6. Se essa inclinação ocorrer e você manter ainda um custo, pelo menos por um certo tempo, ainda controlado e baixo, como, por exemplo, um custo de 3.000, ganhando 6, você acumula 3. 3.000 por mês, 36.000 por ano. 36.000 por ano, em 3 anos você tem R$ 100.000. Então, por isso que no final você começa a dar uma inclinada e aí forma essa massa crítica. Qual o grande erro que acontece aqui? Ou o erro mais grave, né? E normalmente o que acontece aqui é dos 20 aos 30. Eu vou lá e junto meus primeiros 30, 40 mil, o que eu faço? Zero patrimônio e compro o carro. Carro eu falo que é o perdoável. Todo mundo que fez planejamento, a gente perdoa bastante o carro. Primeiro, o carro é útil, tem a questão da independência. É muito importante ali, principalmente estar solteiro o carro ali naquela idade. Eu comprei meu carro também quando era estagiário, então ok, carro é perdoável. Aí eu volto a juntar de novo dinheiro. Junto mais 40, 50 mil, o que eu faço? Dou a entrada no imóvel, zero meu patrimônio e comprometo 30% da minha renda com financiamento. Ah, mas é meu imóvel, etc. Não vou discutir isso, mas do ponto de vista financeiro, eu estava ganhando juros e agora eu estou pagando juros e estou com dificuldades de acumular. E aí eu vou demorar bastante para acumular de novo. Então vou lá, vou começar a juntar de novo, junta mais 20, 30 mil, o que eu faço? 40 mil, zero e caso. Então, ok. Então, continuo juntando aos poucos, junto mais 20, 30, 40 mil, zero, compro o segundo carro. E aí as pessoas vão fazendo esse movimento, né, que é um movimento de dente de serra. Né? Toda hora eu zero aquele meu patrimônio. E se eu for fazendo isso daqui durante a vida toda, algum momento eu vou precisar começar a acumular. E se eu não acumular, eu vou chegar na aposentadoria sempre zerando o patrimônio, realizando vários projetos e sem o que a gente vai falar daqui a pouco do volume de aposentadoria necessário. Então, o movimento ideal é contrabalancear esses projetos com acumulação, justamente para você formar essa primeira massa crítica que vai começar a crescer sozinho, senão tudo vai depender sempre do seu salário, você não tem nenhum dinheiro que ajuda ali a acumular junto com você. Vamos lá. Terceira fase, que é a fase de rentabilização, dos 30 aos 45 anos. O que acontece dos 30 aos 45 anos? Bom, por que fase de rentabilização? Aqui, aquele volume que eu tinha, ele começa a ganhar um pouco mais de velocidade do quanto que ele rentabiliza. Por exemplo, quando eu tinha R$5.000, R$10.000, ele vai estar na poupança. É o colchão de segurança, eu não tenho muito mais o que fazer com aquilo. Quando eu tenho 50, 60 mil, talvez uma parte disso eu possa imobilizar para investir para 1, 2 anos, que vai render um pouco mais. Quando eu estou lá com 100, 100 e poucos mil, eu realmente começo a ter um pouquinho mais de rentabilidade, eu não vou usar todo aquele dinheiro. Então é diferente o quanto rende R$10.000, R$100.000, R$200.000, R$1 milhão. Então, quanto mais recursos eu tenho, mais eu posso diversificar esse dinheiro e mais eu posso colocar a longo prazo. Eu não vou usar todo o dinheiro toda hora. Então, ele vai começando a impulsionar. Eu vou rentabilizando cada vez mais rápido esse meu patrimônio. Mas o que acontece aqui, então, dos 30 aos 45? Bom, aqui é o período que aí sim eu quero sair de casa, eu quero casar, eu quero ter filho, eu não quero mais ir no bandejão perto da faculdade, eu quero ir no japonês, eu quero ir no restaurante mais caro, então eu quero fazer viagens melhores. Então significa o quê? Que eu quero começar a fazer coisas e projetos que antes eu não tinha capacidade. A minha renda inclina nesse momento, aqui ela começa a inclinar mais rápido. Qual o grande desafio desse momento de vida? Aqui está minha renda e aqui está meu gasto. Então eu tenho que... Engraçado que quanto mais minha renda sobe, curiosamente, minha despesa também tende a subir. Ela sempre tende a ficar igual e acompanhando, ou seja, quanto mais eu ganho, mais eu gasto. Qual o desafio? É manter a despesa não aqui em cima da renda, nem igual, abaixo. Então, se você mantiver essa configuração de sempre manter gastando menos do que ganha, você sempre vai ter aquela reserva. Quanto? 100, 200, 500, 1.000? Vai depender muito do quanto que você tem de projetos de vida. Se você mantiver essa configuração sempre gastando menos do que ganha, pegando essa reserva e jogando naquele pote que está rentabilizando cada vez mais, é uma configuração natural de crescimento patrimonial. Sem grandes dificuldades, você vai alcançar por volta de 250 mil aos 45 anos, se for um casal, por volta de R$500 mil, R$500 mil. Eu não me preocuparia muito da pessoa que chega aqui, normalmente, né, quando vem conversar com a gente, com o planejamento financeiro, aos 30 anos com zero.
Então, o pessoal pode voltar da internet, quem saiu, que não tem nenhum problema. Eu começo a ficar preocupado quando a pessoa chega aos 40, 45 e fala, olha, eu ainda estou bem longe daquele valor ali. De repente, de um valor ótimo ali para poder começar a pensar na aposentadoria. Porque parece que a vida é longa, e de fato ela é. Mas do ponto de vista financeiro, nós temos 3 ciclos muito bem definidos. O primeiro, que é acumular essa primeira massa crítica. O segundo, rentabilizar, impulsionar esse patrimônio. E o terceiro, consolidação. Ou seja, que é a fase que a gente chama de final lap. É o último momento que a gente tem para olhar aquele nível que a gente precisa de recursos, né, para a aposentadoria e consolidar ele, ou seja, alcançar e correr talvez um pouco atrás do prejuízo caso não tenha o nível necessário. Por que consolidação? Primeiro, o que acontece nessa fase de vida? Se nós somos um executivo de uma empresa, de repente uma empresa privada, nós temos o nosso maior cargo. Nós somos um gerente, um supervisor, um superintendente, ou seja, alcançamos um cargo muito alto. E esse cargo, talvez a gente não consiga manter por muito tempo. Então, nós temos uma renda muito alta, e é aí que a gente aproveita essa renda alta para, de repente, fazer a consolidação desse patrimônio. Então, se a gente é um executivo, talvez eu não consiga manter por muito mais tempo, justamente porque provavelmente a empresa, na estratégia dela, em breve vai pensar em colocar, de repente, alguém mais novo com o salário pela metade, e, de fato, é uma estratégia natural que acontece nas empresas. Então, a não ser que a gente seja um acadêmico, um médico, algum tipo de carreira que seja autônoma ou que tenha uma maturidade conforme a idade e a experiência, provavelmente a gente não vai conseguir manter essa renda tão alta por muito tempo. Então, aproveitar esse último momento para correr atrás do prejuízo se não tiver acumulado o suficiente. Se for um empresário, um autônomo, muito provavelmente varou noite trabalhando, então, quando é mais jovem, não se preocupe em trabalhar intenso, só que vai chegando na cidade, você vai ficando um pouquinho mais cansado e a motivação é outra. Poxa, construir tudo isso daqui, construir meu negócio, com 50, 60 anos eu quero começar a descansar, eu quero começar a aproveitar tudo isso. Então, mesmo que eu queira continuar imprimindo uma velocidade, talvez a saúde não me deixe manter um ritmo tão alto. Então, por isso que nesse período, a gente fala justamente de quanto que a gente deveria acumular e aí fazer essa conta de chegada. Quanto seria, talvez, R$500 mil, se for um casal, 1 milhão? Então, só para título de exemplo, um casal hoje com 65 anos com 1 milhão é um casal que vai ter uma renda vitalícia, sem considerar INSS e outras fontes de renda, de aproximadamente uns R$5 mil. Então, corrigindo com a inflação, etc., 4, 5 mil reais. Ah, mas eu quero 10 mil reais de renda, talvez 2 milhões. Ah, eu quero 20 mil de renda, talvez 4 milhões. Ah, 3 mil é o suficiente, então talvez 600 mil resolva. Então, por isso que essa estrutura, cada um vai ter uma linha de aposentadoria e por aí vai. Eu só vou voltar um pouquinho aqui, até para colocar alguns exemplos, né, que a gente acaba tendo aqui de casos, daquela fase, de novo, dos 30 aos 45, o erro mais grave é justamente as pessoas se animarem com aquela renda maior, começarem a viver bem e, às vezes, viverem bem demais. Então, o maior problema das famílias que eu já acompanhei ao longo dos últimos anos, com relação a finanças, não são as famílias que gastam mais do que ganham. As famílias que gastam mais do que ganham são aquelas famílias que vão ter problemas seríssimos. Elas vão ter dívida, vai ter problema com o Serasa, vai ter que devolver um imóvel, alguma coisa assim, mas elas resolvem, elas param e começam a resolver. É como se fosse obesidade mórbida. Já deu, por exemplo, um infarto, deu algum problema, eu vou parar agora e vou dar mais atenção a isso. O grande problema não é esse, aliás, mas é temporário. O maior problema, que é o mal invisível, é justamente o mal daquela família que gasta tudo que ganha. Que parece que está tudo bem e aí realmente tem um tombo muito grande. Vou dar um exemplo aqui. Teve um casal que eu assessorei há um tempo atrás. Era um casal jovem, né, um casal de 33, ele tinha 33, ela tinha 28. Eles ganhavam muito bem, inclusive, então um ganhava 14 mil reais, e ela ganhava 6. Então, um casal com uma renda de 20 mil reais, então, ou seja, uma renda muito alta, para um casal muito novo. E o que acontece? Eles chegaram aqui e falaram, olha, queremos agora começar a acumular, fazer o planejamento financeiro. Falaram, pois não, vamos discutir. Legal, você tem uma renda bem alta, então vocês devem ter acumulado bem. Quanto vocês têm acumulado? 0. Não tenho nada acumulado. Tem nada na conta, não tem nada acumulado. Nada. Patrimônio, nós temos um carro quitado aí de uns 50 mil. Tá, mas vocês gastam tudo que vocês ganham? Gastamos.
caramba, nossa, 20 mil reais é quase que uma viagem internacional por mês, né? Então, onde vocês estão gastando tudo isso? Vamos por partes, então, vamos começar a analisar. Bom, moradia. Moradia normalmente é um custo alto. Vocês estão financiando, morando de aluguel? Não. Nós alugamos. Então, alugamos um apartamento, aluguel mais condomínio, R$ 4.500. É um preço relativamente alto, pela idade, etc. Mas para quem ganha 20 mil, R$ 4.500, está dentro. Ok, o que mais? E essa linha aqui que eu vi de R$ 2.000 de supermercado? Então, R$ 2.000 de supermercado, sendo que na nossa estatística aqui a gente vê famílias que de repente gastam 1.000, 1.200, 1.400 com filhos, e vocês gastam 2.000 e vocês não são gordinhos, vocês são magrinhos, são esbeltos. Então, de onde está indo esses R$ 2.000? Bom, sabe o que é? Nós trabalhamos bastante, realmente eles têm uma intensidade muito grande, né, de trabalho, e o único lazer que eles têm é de final de semana cozinhar para os amigos. Então, eles chamam os amigos em casa, cozinham bastante, compram bastante carne, vinho, etc. Então, tem um gasto alto com o supermercado. Foi legal, ok, entendi. Inclusive, isso é prioridade para vocês, porque se vocês cortarem isso daqui, vocês podem pular pela janela já. Então, tem que ter pelo menos esse mínimo lazer de vocês e é a prioridade. E também R$ 2.000 para 20 mil, aparentemente está tudo ok. Mas essa linha aqui me chamou muito a atenção. R$ 1.000 de padaria. Então, fala, caramba, o casal gastava R$ 1.000 de padaria. E aqui eu vi várias sobrancelhas erguendo aqui agora de puxa, que maluquice é essa? Mas para esse casal, R$ 1.000 é muito simples. É R$ 1.000 que eles não percebem o quanto que eles estão gastando. E para eles, R$ 20.000, R$ 1.000 cabem. Enquanto eles não gastarem os R$ 20.000, tudo cabe. Eles não estão percebendo o que representa esses R$ 1.000. Vou falar, vou mostrar. Isso daqui me chama muita atenção. Por que vocês gastam R$ 1.000? Bom, toda manhã a gente não tem tempo, então 15, 20 minutos, eles não têm esse tempo, ou acham que não tem esse tempo, e eles vão lá numa padaria, que é uma padaria bem conhecida aqui numa região de São Paulo, e deixam 60, 70 reais todo dia na padaria. Aí eu falei, bom, então vamos lá. Então aqui tem um ponto. É um luxo extremamente alto, no caso deles, eles não estão percebendo, com R$ 1.000 eles podem comprar ingredientes para 6 meses, de repente até um ano de padaria, parar 2, 3 minutos para cozinhar, já que eles gostam de fazer o café da manhã, não faria nenhum mal. Mas esse conforto, quanto custa para eles? R$ 1.000 por mês representam R$ 12.000 por ano, certo? De principal, só valor sem correção. R$ 12.000 por ano, eles têm 30 anos para aposentadoria, são R$ 360 mil de principal. Se eu colocar a correção, esse dinheiro vai para mais de 1 milhão. Então, 1 milhão e alguma coisinha. Então, eles também queriam lá na frente um carro importado, eles queriam lá uma renda, queriam uma casa melhor. X, corta. Ou seja, tudo aquilo que vocês queriam também para o futuro, vocês queimaram na padaria. Então, ou seja, eles não conseguiam enxergar o impacto daquele gasto, porque eles nunca enxergaram para o futuro. Eles nunca fizeram uma projeção e um cálculo para entender o que aquilo representa. Então, na hora que eu falei isso para eles e mostrei por esse prisma, agora estão enxergando esse lado, eles, nossa, nunca mais quero entrar naquela padaria. Aquela padaria nunca mais chego perto, vamos lá, vamos comprar ingredientes. E aí eu continuei, inclusive, falando sobre isso. Então, fui discutindo e, no final, tinha R$ 5.000 que estavam sendo drenados desse orçamento. O que é drenado? Aquele dinheiro que, mesmo que eu mude o meu perfil de gastos, ele não vai impactar minha qualidade de vida de uma maneira tão drástica, como se fosse, por exemplo, cortar o supermercado, que é a prioridade para eles. Então, um casal que ganha 20 mil, gastar 15, é um valor alto? É, mas eles podem, de fato, estão com uma renda alta. Sobrar 5 mil, faz sentido? Faz. 5 mil é mais de 6 milhões lá para o futuro. E vai pagar a aposentadoria, seja lá o que for para eles. Então, ou seja, eles não percebiam isso. Então, que bom que eles descobriram isso muito cedo. Com 30 anos, eles perceberam que eles não vão começar a prestar mais atenção em pequenos gastos que eles achavam que eram pequenos, mas eram grandes. O pior caso, e os piores casos que eu atendi pessoalmente aqui, foram casos justamente de pessoas que chegaram numa idade mais avançada e não perceberam isso. Então, teve um outro casal nesse período, que é um erro grave que acontece na fase de consolidação, né, dos 45 aos 60 anos. Teve um casal que eu atendi, então, ele era médico, ela era uma design de interiores, então eles tinham seus 57, 58 anos, não tinham INSS, porque foram sempre autônomos, não contribuíram, e dependiam do patrimônio para aposentar.
E aí o que acontece? Eles chegaram, tinham um bom patrimônio, trabalharam bastante, chegaram aqui e falaram, Leanderson, a gente acumulou bastante coisa, trabalhou bastante na vida, agora a gente quer aposentar, ajuda a gente a aposentar. Legal, o que vocês têm? Bom, o cara dirigia, né, o senhor ali, ele dirigia uma Cayenne. Para quem não conhece, Cayenne é um carro que custa uns 400 mil reais. A esposa dirigia uma Mitsubishi, 150 mil reais. Eles tinham um belo de um imóvel de 3 milhões de reais, tudo quitado, sem financiamento, sem nenhuma dívida. Inclusive, a esposa fez toda a estruturação desse apartamento. Eles tinham também uma casa de veraneio de 1 milhão. 1 milhão na conta, no banco, com algumas aplicações simples. Tinha um custo fixo de 35 mil e 2 empregados. Então, recapitulando, um carro de 400 mil, outro de 150 mil, apartamento de 3 milhões, casa de 1 milhão, mais 1 milhão na conta, e 2 empregados e um custo de 35 mil. E chegaram e falaram, com tudo isso, quero aposentar, nos ajude. Legal, bacana. Bom, alguém imagina que tem alguma coisa errada com esse casal? Então, parece que está alguma coisa errada. Afinal, é um belo de um patrimônio, eles têm bastante acumulação, etc. E aí eu fui bem simples para eles. Olha, eu vou fazer um cálculo bem rápido aqui. Vocês gastam 35, vão continuar gastando, querem viajar bastante, o mundo, etc. Então, com 1 milhão na conta, vocês vão ter 2 anos de aposentadoria. Bem intensos, mas 2 anos. Porque vocês têm 1 milhão, que rendem, colocando bruto, 10 mil reais por mês. Nem vou falar de inflação aqui. 10 mil reais, vocês gastam 35, então vai faltar 25 que vocês vão resgatar desse 1 milhão todo mês. É só fazer a curva, em 2 anos já acabou. E eles ficaram chocados. Não acredito, não imaginava que era assim que funcionava, etc. Aí eu falei, olha, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos ver, para vocês aposentarem, do ponto de vista matemático, racional, a fórmula é bem simples. Então, demorei 15 minutos para resolver. O que vocês vão fazer? Recomendações. Carro de 400 mil, vende e vai para um carro de 80 mil. Sendo bem bonzinho, inclusive. Né? A Mitsubishi de 150, vende e vai para um carro de 60. Apartamento de 3 milhões, infelizmente, a gente não vai conseguir manter esse apartamento de 3 milhões. Vamos ir para um apartamento de 1 milhão. Até pensando que vocês vão estar aposentados, vão querer viajar bastante. Então, um apartamento bem adequado, vamos reduzir para um belo de um apartamento de 1 milhão. Muito bonzinho. Casa de veraneio, infelizmente, esquece. Demite uma das empregadas e reduz o custo para 20 mil. O que eu fiz aqui? Eu mantive ali uma despesa próxima de 20 mil, desmobilizei aproximadamente 3 milhões e meio a 4 milhões de patrimônio líquido, que vão gerar uma renda aí vitalícia para eles viverem muito bem com 20 mil e todo esse patrimônio que eu enumerei. Então, é muito simples. Matematicamente é muito simples. Mas vai convencer um cara que trabalhou a vida toda, agora que ele alcançou o carro dos sonhos que ele gosta, etc., que ele vai se desfazer daquele carro para ir para um carro mais barato. E não é um carro ruim, mas é um carro, ele já acostumou num outro patamar. Vai convencer a esposa que ela vai se desfazer daquele imóvel que ela trabalhou a vida toda dentro daquele imóvel, construindo da forma como ela queria, para ir para um imóvel menor. E a empregada também, ela vai ter que também se acostumar com uma empregada. Caramba. Então, ou seja, a gente fala muito aqui que 95% do trabalho que a gente faz, do trabalho de um planejamento financeiro, seja com a assessoria de um planejador como a gente faz aqui, ou seja individual, é comportamental, é ciência humana, 95% ciência humana. A matemática é simples, o problema é justamente o comportamental, porque a gente vai se ancorando com algumas coisas e é difícil desacostumar. Por isso que eu falei, o maior mal é gastar tudo que ganha, achar que está tudo certo e você é difícil você retroagir quando você eleva um nível de qualidade de vida, a não ser que seja no choque, por isso que é muito complicado. Quando você perde algum bem, perde algum imóvel, alguma coisa assim. Então esse é o maior erro que acontece aqui dos 45 aos 60 anos. E aqui a fase final. Então, a fase de preservação. Então, o que é a fase de preservação? Aqui é o momento que a gente tem que manter ou realocar o patrimônio para que ele justamente gere o maior rendimento possível acima da inflação, com o mínimo de imposto possível, obviamente, e com o máximo de liquidez. Então, aqui o grande erro é que as pessoas muitas vezes vão para a aposentadoria mantendo tudo como está. Então, de repente, uma pessoa tem um imóvel de 300 mil alugado por 1.000 para alguém.
puxa, será que é melhor ela manter esses 300 mil alugado por 1.000 para alguém, ou ela pegar esse imóvel, vender e começar a ter 3 mil por mês, falando em taxas de hoje? Mas eu acho que o imóvel ainda vai valorizar. A não ser que tenha questões, obviamente, de sucessão. Mas ele ainda vai valorizar. Vai valorizar? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Se não valorizar, se esse imóvel ficar inadimplente, ou ele continuar, por exemplo, com alguma perda, por algum motivo ou outro, da região, etc., é um nível que a gente coloca ali da aposentadoria que ele não volta mais, você não recupera esse poder de compra. Então, aqui eu tenho que eliminar esse fator especulativo que a gente tem em cima dos nossos patrimônios para manter, de fato, garantir o máximo acima da inflação para manter esse poder de compra. Então, aqui que a gente faz uma realocação estratégica, como naquele casal, por exemplo, que eles tinham muito patrimônio de uso pessoal, dinheiro e depois veículos. No final, na aposentadoria, você tem que ter muito recurso gerando renda, pode até ser imóvel, mas que seja investido ou alugado. Depois, o patrimônio imobilizado que você utiliza, inclusive veículos e imóveis. Então, o erro grave é justamente esse, de você chegar aqui e manter da forma como você está e não proteger o patrimônio da maneira correta. Onde começa um planejamento financeiro ideal? 0 anos de idade. Então, utopicamente, a gente deveria começar, ou alguém começar para nós, o planejamento financeiro aos 0 anos de idade. Hoje, se o filho nasce e os pais começam a investir um recurso para o filho de 100 a 150 reais por mês, a taxas de hoje, esse filho vai acumular aproximadamente 100 mil reais com 18 anos. Então, ou seja, 100, 150, são 18, aos 18 ele tem 100 mil, com 5, 6 anos de idade, você vai começar a ensinar para ele o que é o dinheiro de fato, né, com mesada, etc. E com 15 anos, né, 3 anos antes de chegar ali perto da faculdade, aos 18, você vai chamar o seu filho. Filho, vem cá. Sabe essa mesada que eu te dou todo mês de 100 reais? Sei. Eu fiz a mesma coisa para você, sem você saber, num fundo que eu investia para você. Então, você só avisa para o seu filho, nessa idade, que você fez isso para ele. Sério, pai? Sério. Eu colocava os mesmos 100 reais. Coloco 100 reais para você e 100 reais nesse fundo. 15 anos eu fiz isso para você. Nossa, e sabe quanto ia acumular lá? Quanto, pai? Quanto ia acumular lá? 70 mil reais. Fala, como é que é? Tem 70 mil reais acumulado lá para mim? Então, 70 mil reais para uma criança de 15 anos, ela vai primeiro dar 3 mortais para frente, 2 para trás, e depois fala, o que eu faço com tudo isso agora? Vou para a Disney, etc. Tal. Eu falo, bom, seguinte. Aí ele vai, de repente, parar e pensar. Depois que ele acabar a euforia, ele vai pensar e falar, mas peraí, deixa eu entender. 100 reais que você me dá, eu não consigo fazer muita coisa com esse dinheiro. Como é que 100 reais todo mês se transformaram em 70 mil reais agora, com 15 anos? Aí que você vai entrar nos conceitos de juros compostos, explicar para o seu filho o que é um fundo de investimento, o que é uma renda fixa, e mostrar para ele o poder de acumulação de 100 reais. Ele, caramba! Aí ele vai de novo perguntar outra coisa. Ele, peraí, mas, pai, se você tivesse me avisado antes e eu tivesse começado a colocar 100 reais com você, teria mais de 100 mil lá? Tinha. Eu falei, pô, pai, por que você me avisou isso antes, então? Eu falei, bom, é o seguinte, meu compromisso com você é até os 18. Os próximos 3 anos eu vou continuar colocando para você esses 100 reais. Se você quiser colocar comigo os seus 100 reais, fica à vontade, mas o meu compromisso é até os 18. 18 eu vou parar e você vai continuar administrando tudo isso. E ainda empoderar seu filho com responsabilidades. Aí ele, caramba, nossa, é sério mesmo? E aí o que acontece? Vai chegar aos 17, 18 anos, o seu filho vai escolher uma faculdade. Se for uma faculdade pública, ele vai ter uma verba maior para ele, né? Se for uma faculdade privada, ele vai pagar com esse dinheiro. Ou seja, não é o pai que depois vai colocar 1.000, 2.000, 3.000 reais na faculdade. Você já fez isso. Então você acabou financiando essa faculdade ou parte da faculdade do seu filho com 18 anos. E 150 reais por mês não fere nada, é um restaurante a menos para o filho. Com 18 anos ele vai escolher a faculdade, ele não vai comprar um Camaro com esse dinheiro, que ele já percebeu que o dinheiro realmente faz algum sentido. Se ele comprar um Camaro, ele vai receber realmente uma grande bronca. Ele vai perceber que ali ele vai começar a usar esse dinheiro para a faculdade. No máximo ele vai comprar um carro de 10, 15 mil compatível com a vida, com o momento dele. Não um carro de 100, não um carro de 40, um carro compatível com o momento dele. E aí ele vai para a faculdade. 100 mil reais, como eu disse, já tem vida própria, já gera pelo menos 1.000. Então ele já até compensa um pouco ali o quanto que ele vai pagar daquela faculdade todo mês. E aí ele vai chegar ali aos seus, 20 anos e vai ter seu primeiro estágio. Então vamos dizer que ele vai chegar no seu primeiro estágio ganhando, R$1.000 de estágio.
Então, quando ele chegar ali naquela renda, ele vai saber o que fazer com a primeira renda. Porque ele sabe que R$100 por mês, se ele continuar aplicando, vamos dizer que ele chegou ali com R$50 mil, né, que ele foi gastando, foi consumindo, com R$50 mil aos 20 anos e colocar R$100 todo mês, ele vai passar facilmente dos R$100, dos R$100 mil ali aos 30 anos e vai seguir essa curva, por exemplo, de aposentadoria. Certo? E ali, quando ele está com 18, 19 anos e ele está chegando no primeiro estágio, você acabou proporcionando para ele a melhor educação financeira que ele pôde ter, porque foi em casa, foi com conceitos dentro do time correto de cada coisa, a melhor formação acadêmica que ele pôde ter, ele fez a faculdade que ele quis e tinha recursos para pelo menos iniciar esse trabalho, e aí, com R$50 mil ali pronto para começar a vida. Então, qual que é a lição que a gente tira aqui? Vou começar com R$100, R$150, e eu fizer isso a vida inteira, eu passo de uma curva de uma aposentadoria vitalícia de R$5, R$6 mil para a vida. Eu comecei com 20 anos de idade e não tenho nada, não tem problema. Com R$300, R$400, você começa essa curva, para essa curva aqui. Puxa, eu tenho R$30, queria uma aposentadoria de 5 mil e não tenho nada ainda? Sem problemas. R$900 por mês, R$1.000 resolve. Puxa, eu estou agora com meus 40, 45 anos e eu estou com zero ali, R$3 mil, 4 pode resolver. Eu estou com 60 anos, quero me aposentar com 65 e ainda não tenho nada? Não tem problema. Os R$40 mil por mês resolve, é só a gente começar a acumular. Então, ou seja, quanto antes, melhor. O que a gente fala, né? Não começou o planejamento financeiro ainda, qual o melhor momento? Dorme essa noite, descanse e amanhã cedo acorda e começa a fazer o planejamento financeiro. Essa que é a curva ideal. E, bom, tem outro ponto que a gente vai falar aqui também, que é a questão do patrimônio, né? Tem muita dúvida sobre o investir, sobre alocar patrimônio. É engraçado que as pessoas chegam para nós, né? Pô, nós somos planejadores financeiros, a primeira pergunta que todo mundo faz para nós é o seguinte: tenho R$100 mil, tenho lá 50, 100 mil reais, tem algum dinheiro, nesse momento de crise, etc., o que eu faço com esse dinheiro? E é uma resposta que todos os planejadores dão aqui, é justamente a mesma. Não tenho a mínima ideia. Então a pessoa fala, nossa, meio rude, né, falar isso. Eu não tenho a mínima ideia. Tenho 100 mil reais, o que eu faço? Eu não sei quanto você ganha, quanto você gasta, quando você vai gastar, qual a sua estabilidade de renda, se você tem algum financiamento, algum problema de saúde. Então, enquanto eu não souber tudo isso, eu não tenho ideia como você vai alocar o seu patrimônio. Então, a gente costuma falar aqui que investimentos a gente vai falar, obviamente tem que falar, mas é na parte final. 1/10 do tempo a gente vai falar diretamente de alocações, investimentos, produtos. Então, falar do tal do LCI, do LCA, do CDB, da Previdência, ações, seja lá o que for, são ferramentas financeiras que a gente utiliza durante toda a vida para uma série de circunstâncias e uma série de objetivos. Ou seja, a gente precisa primeiro entender esses objetivos, mapear tudo isso e entender o que a gente de fato quer. Por isso que tem uma regrinha aqui que a gente usa bastante, que é a questão de como a gente deveria enxergar o patrimônio, né? Então, o patrimônio, todo mundo deveria enxergar dividido em 5 caixinhas, como se fossem 5 caixas d'água, que a gente vai nivelar, na verdade, vai monitorando esse nível ao longo da vida e percebendo qual o nível que a gente precisa para cada uma delas. Então, é um conceito bem simples, mas que a gente acaba entendendo bem como a gente vai depois entender a forma de fazer essa divisão patrimonial. Vamos lá. É um conceito bem simples, mas ajuda bastante a estruturar. Esse independente do tamanho do patrimônio, pode ser um patrimônio de milhões, pode ser um patrimônio pequeno. Se a gente entender esse conceito, fica fácil entender que essa é a parte mais importante, inclusive, do planejamento financeiro, que é entender os projetos de vida, para aí depois começar a fazer essa divisão patrimonial. Quais são essas 5 caixinhas? Primeira caixinha, colchão de segurança. Então, o que é o colchão de segurança? Colchão de segurança é um volume de recurso que a gente deixa sempre disponível com uma liquidez diária. Significa o quê? Se eu precisar dele, ele está disponível para o dia. No máximo, no dia seguinte. Esse recurso é um recurso que eu não estou preocupado com a rentabilidade. Eu estou preocupado com a disponibilidade. Então, tanto que esse dinheiro pode estar, inclusive, numa poupança, pode estar num fundo de liquidez diária, de renda fixa. Eu não me preocupo muito com a rentabilidade, sim, ele está disponível a qualquer momento. Porque se eu perder meu emprego, ele é o primeiro recurso que eu vou utilizar. Se eu tiver um problema de saúde, eu precisar investir ou fazer alguma coisa rápida, é ele que eu vou utilizar. Então, uma oportunidade de negócio, eu não tenho recurso, é ele que eu vou utilizar. E depois eu reponho. Normalmente, qual o volume desse colchão de segurança? 3 a 12 meses. Vai depender muito do quê? Se eu tenho estabilidade de renda,
se eu sou empreendedor ou tenho um salário estável, se eu tenho filhos, se eu tenho financiamento, se eu tenho problema de saúde. Então, por isso que é um volume que a gente tem que dimensionar da maneira correta, para não ser um volume muito grande, desperdiçando uma rentabilidade que poderia ser melhor, e também para não ser um volume muito pequeno, que coloque em risco aí alguma questão de vida do nosso dia a dia. A segunda caixinha, então as próximas 3 caixinhas, que a gente chama de projetos. Então, são nossos projetos de 1 a 2 anos, 3 a 4 anos e 5 a 6 anos. Então, a nossa ideia é fazer um farol alto, vamos dizer assim, de vida, né? A gente tentar mapear esses projetos de vida para os próximos 6 anos. Quais são os projetos? A troca do carro, uma reforma da casa, uma viagem, um curso, seja lá o que for. Então, mapear esses projetos pontuais é algo que a gente vai fazer nesses próximos 6 anos e entender qual o fluxo que a gente vai precisar de recursos para esse período. E, ao mesmo tempo, a gente também vai se preocupar com aquela caixinha que chama aposentadoria, que a gente sempre coloca para as pessoas esquecerem a palavra aposentadoria. Então, todo mundo aqui esqueça a palavra aposentadoria e troca essa palavra por reservatório Cantareira. Então, por que reservatório Cantareira? Bom, a gente sabe muito bem que não é uma chuva, nem que seja torrencial de 1, 2 anos que vai encher aquele reservatório. É um reservatório gigante, que a gente consome aquele volume, e para encher ele, a gente vai ter que garoar e chover naquele reservatório a vida toda. Então, ou seja, a ideia é que a gente enche esse reservatório Cantareira, para lá no final a gente consumir e manter esse nível adequado ao longo da vida para utilizar esse recurso. Certo? Por isso que cada um vai ter o seu tamanho de reservatório Cantareira ali na aposentadoria, de acordo com a qualidade que vai querer manter. Quando a gente fala sobre essas caixinhas, tem um ponto que é bem interessante. Aqui, a gente está falando de longo prazo, né, dessa caixinha da aposentadoria. Os projetos de vida, nós não sabemos quais são. Nós temos uma ideia e eles podem mudar a qualquer momento. E o colchão de segurança é um valor que é a liquidez que a gente deixa disponível. Uma coisa interessante, o reservatório Cantareira, aposentadoria, já é um número conhecido. Todo mundo deveria ter esse número. Todo mundo deveria conhecer, sair de casa toda manhã sabendo que eu preciso de 500 mil, eu preciso de 1 milhão, eu preciso de 2 milhões lá naquele reservatório Cantareira um dia. Uma boa parte dos americanos já são educados para isso. Então, uma boa parte dos americanos já saem de casa sabendo qual o número de chegada. E quase nenhum brasileiro que eu conversei em vida sabe qual é esse número de chegada. Não tem ideia. Eu vou vivendo e vou ver o que dá lá na frente, não calculei. Isso é muito curioso. Então, todo mundo que faz um planejamento financeiro, sozinho ou com um profissional, já deveria saber esse número. Os projetos, aí sim eu não conheço, e o colchão de segurança eu também conheço. Então, ou seja, eu deveria entender qual é o meu número de aposentadoria, e aí sim tomar minhas decisões de vida, de projetos que eu vou fazer, e não o contrário, vou fazendo tudo o que eu quero para depois ver o quanto que eu vou precisar na aposentadoria. Então, um exemplo bem simples, né? Vamos dizer que eu tenho 1 milhão na conta e eu chego aos 60 e moro de aluguel, morei a vida toda de aluguel, tenho 1 milhão na minha conta bancária e quando eu chego com 64 anos e eu vou me aposentar com 65, eu tomo a feliz decisão de pegar meu 1 milhão e comprar um imóvel. E fico com 0 na conta. É claro que vai dar problema. Ou seja, eu me imobilizei tudo e não tenho renda mais, não tenho nenhum dinheiro, nem vou conseguir pagar o imóvel. Então, ou seja, é uma decisão definitiva, não consigo mais aposentar. Só que as pessoas tomam essas decisões definitivas durante a vida toda. Quero comprar um apartamento de X milhões, eu quero fazer tal coisa, quero trocar de carro a cada 2 anos. Ok, você está matando sua aposentadoria. Porque eu não estou conseguindo compatibilizar esses projetos com a aposentadoria. Tem que ter curto, médio e longo prazo e aposentadoria casados. Vamos lá, por que é importante falar de projetos de vida de 6 anos? Então, por que a gente tenta mapear esses próximos 6 anos e ver como é que isso influencia? Bom, primeiro, isso é uma coisa também que a gente carrega há bastante tempo aqui, né? Então, nossa, parece que não, me sinto um pouco velho falando isso, mas já são centenas de famílias que eu já acompanhei e já conversei ao longo desses intensos 11 anos de vida que passaram como planejador financeiro. Então, o que acontece? Eu carreguei uma questão estatística. Quando eu pergunto para alguém sobre os projetos de vida, então se eu pegar algum de vocês aqui e falar, o que você vai fazer nos próximos 2 anos? Eu vou viajar, eu vou fazer um curso, eu vou trocar aquele meu carro, eu vou fazer um monte de coisa. Então as pessoas têm uma boa ideia do que vão fazer nos próximos 2 anos, talvez não tenham calculado, mas está bem latente, né, o que eu vou fazer. Legal. E o que você vai fazer nos próximos 3, 4 anos? 2020, você sabe exatamente o que você vai fazer?
já fica mais difícil. O que você vai gastar, o que você vai ganhar, o que você vai fazer naquele ano exatamente, vai comprar alguma coisa. Menos da metade das pessoas que eu conversei ao longo dessa trajetória na área financeira sabem ou pararam para pensar o que vão fazer nos próximos 3, 4 anos. E 5, 6 anos? Pô, 2022 está chegando aí, a gente vai fazer o quê lá? Menos de 3%. Ninguém para pensar em 5, 6 anos. E é bem curioso que eu fui engenheiro, trabalhei com projetos, e todo dia eu fazia cálculo para 2047, 2054, o custo que vai ter de tal projeto. Então, durante a vida, a gente faz isso para uma série de coisas, mas para a vida pessoal, as pessoas não conseguem enxergar uma coisa natural que vai acontecer. Por exemplo, estou namorando, então daqui a pouco vou noivar. Vou noivar, vou casar. Vou casar, vou ter um filho e talvez o segundo. Tudo isso vai acontecer, de repente, no horizonte de 6 anos. Eu tenho um carro que eu vou ter que trocar. Daqui, de repente, 2, 3, 4 anos. Ou talvez até comprar o segundo, dependendo de como for. Eu estou numa carreira, então eu vou ter que fazer uma pós. Vai ter custo. Quando eu vou ver, tem 500 mil, 500 mil que eu vou gastar nos próximos 6 anos. E eu vou gastar esses 500 mil antes de começar a juntar o meu cantareira. E toda vez que o meu cantareira começa a ter um nível, eu vou lá e reduzo ele. Então, ou seja, as pessoas realmente não acompanham, não enxergam o impacto disso daqui. Então, é o que a gente fala, né? Tem uma questão muito lógica de como você pensa nesses projetos, do ponto de vista de liquidez, para aí você pensar onde você vai investir. Então, se eu não souber o que eu quero da vida, eu não sei onde eu vou alocar meu patrimônio, eu nem sei o quanto que eu vou acumular e quanto isso impacta no longo prazo. Então, por isso que essa parte mais importante que a gente deveria ter de mapear os projetos. Vou dar 2 exemplos para entender qual é o impacto, aí sim, quando a gente vai falar de investimentos e alocação de recursos, baseado nesses projetos. Bom, vou dar um exemplo um pouquinho mais complexo e outro um pouquinho mais simples. Vou começar pelo complexo, que é o outro simples, fica mais fácil ainda de entender. Vamos pensar o seguinte, não tenho carro e eu quero comprar um carro de 40 mil reais. E vamos pensar nesse exemplo que eu vou comprar um carro à vista. E esse carro eu quero comprar aqui, com 1 ano e meio, 18 meses. Se eu tiver 100 mil reais na conta, eu vou pegar 40 mil desses 100 mil reais, vou separar numa caixinha chamada carro, vou colocar uma etiqueta e falar, isso aqui é meu carro para aqui 18 meses. Se eu não tiver 100 mil reais, se eu tiver 10 mil reais, eu vou fazer a conta de quanto que eu tenho que acumular mês a mês para quando chegar 18 meses, eu ter os 40 mil e comprar o carro. Está aqui ok? Então vamos lá. Nesse exemplo, eu já tenho 100 mil reais, então vou separar só o dinheiro e comprar o carro. Então eu vou separar esses 40 mil e colocar em algum lugar. Pergunta, onde eu vou colocar esse dinheiro? Certo? Se eu peguei esse dinheiro, separei, eu vou literalmente aplicar onde? CDB, LCI, poupança, previdência. Bom, eu vou olhar, deixa eu olhar o que tem no mercado. Então, vou olhar o mercado inteiro, vou olhar as opções de investimento, várias instituições, e vejo lá, só exemplo, um CDB que me pague 18%. Certo? Então, simplificar, um CDB que pague 18%, que é um belo de um CDB, paga muito bem, é uma taxa pré-fixada, ele vai pagar 18% todo ano. Então, acho que esse é o melhor que eu encontrei varrendo o mercado. Vamos investir nele? Só que aí tem um probleminha. Tem um númerozinho do lado ali que está escrito vencimento. E esse vencimento está escrito 3 anos, 36 meses. E eu preciso desse dinheiro para 18 meses. Então, eu não posso investir nesse CDB. Ou seja, a melhor opção do mercado para um produto, enfim, de renda fixa, etc., tal, nessas circunstâncias, eu não vou conseguir investir justamente porque ele vai está incompatível com o período que eu preciso desse recurso. Bom, mas o principal objetivo desse dinheiro não é rentabilizar o máximo que eu puder. O principal objetivo desse dinheiro é realizar um projeto, que é comprar um carro para daqui a 18 meses. O objetivo secundário desse dinheiro, aí sim é rentabilizar o máximo que eu puder até comprar o carro. Só que eu tenho uma restrição de tempo, 18 meses. Então, vou voltar lá no mercado e vou procurar o melhor investimento que eu tenho para 18 meses. E aí eu descubro um CDB que me dá 14% ao ano. E ele tem 18 meses de vencimento. Então, ele vai te dar ali uns 20% bruto, líquido, enfim. Mas ele vai te dar um pouquinho menos, 14% e não 18% ao ano. Legal, então é o melhor investimento, faz sentido. Então, vou lá, vou pegar meus 40 mil e colocar nesse CDB e esperar ele vencer para comprar o carro. E o que acontece? Chego lá daqui a 18 meses e o dinheiro está na conta, venceu, tenho lá os 40 mil com mais o rendimento, tem quase 50 mil lá. E na hora que eu vou comprar o carro, o que eu penso? Falo, cara,
puxa, na verdade fizeram uma ciclovia tão legal na frente de casa, agora o metrô tem música ao vivo, muito bacana, parece o metrô de Paris, sensacional, transporte exemplar, público de São Paulo. Eu não quero mais usar o carro, não quero mais comprar esse carro, eu vou usar transporte público. E o que acontece? Poxa, legal, projetos mudam, posso mudar a qualquer momento meus projetos, então não tem nenhum problema com isso. Só que se eu tivesse tido uma previsibilidade um pouco maior, que eu não ia comprar esse carro, vocês percebem que em vez de ter ganhado 14%, eu poderia ter ganhado 18%? Poderia ter aplicado melhor? Que bom que eu coloquei só 40 mil do meu dinheiro aplicado a 14%. E não todo o meu dinheiro aplicado numa rentabilidade menor. Não que seja ruim, mas eu poderia ter sido melhor. E que bom que não foi 10 anos aplicado errado, foi só 1 ano e meio aplicado errado. Então, de certa forma, eu reduzi ainda um pouco o impacto, porque eu fiz planejamento, mas mesmo assim eu não consegui otimizar o meu rendimento como eu gostaria. Bom, eu tenho dinheiro lá parado, o que eu faço com esse dinheiro agora? Esse dinheiro está na conta, eu ponho em qual caixinha? Colchão de segurança? Colchão de segurança é como se fosse um copo cheio. Quando ele transborda porque ele rende alguma coisinha, você tira, e quando ele reduz o nível, você repõe. É um nível constante que ele tem que estar lá. Está cheio? Então não vou mexer naquilo. Tem algum outro projeto de curto prazo, de 2 anos, que eu ainda não acumulei o suficiente, que eu possa pegar esse recurso e jogar para esse projeto? Se tiver, ótimo. Então, já foi elas por elas, eu tinha outros projetos para financiar. Mas se todos os meus projetos daquela caixinha de 2 anos já estão cheios, ou eu não tenho mais nenhum projeto, então esse dinheiro que está na conta agora perdeu função de colchão de segurança e perdeu função para 1, 2 anos. O que eu faço com esse dinheiro agora? Eu vou pensar em 3, 4 anos. Eu tenho algum projeto para 3, 4 anos que eu ainda não capitalizei e eu posso jogar e já resolver essa questão desse projeto para médio prazo? Se tiver, ótimo. Se não tiver, 5, 6 anos. Tem alguma coisa que precisa desse recurso para 5, 6 anos? Se não tiver, então eu vou rentabilizar o máximo que eu puder, independente da liquidez. Ou seja, pensando lá na aposentadoria. Ou seja, não é tão óbvio escolher um investimento. Se eu não souber esse fluxo, quase como um cálculo de uma tesouraria de uma empresa, de onde eu vou usar esse recurso, eu não consigo depois escolher e alocar meu dinheiro da melhor maneira. E essa solução é para agora, que daqui a pouco vai ser diferente, vai depender desses projetos que eles vão oscilando. Uma hora vai ter muito projeto, outra hora vai ter pouco, e lá no final, na aposentadoria, eu basicamente vou ter o Cantareira e mais o colchão de segurança, e projetos menores. Vou dar um segundo exemplo que é mais fácil de entender. Chegou um casal aqui, e eles tinham 400 mil reais na poupança. E sabe criança, quando vai falar com os pais e fez uma travessura, já faz até uma cara assim de, já vou tomar uma bronca. Eles chegaram aqui falando baixinho, tenho 400 mil, mas não vai me dar uma bronca, vai falar que eu fiz besteira. Eu não sei, esses 400 mil, se vocês usarem esse dinheiro para comprar um imóvel daqui a um mês, não tinha muito o que fazer com esse dinheiro. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. E aí, chegou lá, comecei a conversar com o casal e fui mapear justamente isso daqui. Colchão de segurança deles, 30 mil reais, que eu calculei. Eles tinham um gasto de uns 5 mil reais, então um semestre, 6 meses de reserva, estava de bom tamanho, 30 mil reais. Desses 30 mil reais, 15 mil eram para estar na poupança, que eu recomendei, rendendo 0,5% ao mês, e os outros 15 eram para estar pelo menos em um fundo que rendesse CDI. Para quem não sabe, o CDI hoje está rendendo aproximadamente aí 1%, 1,1%, 1% ao mês. 14% ao ano, enfim, bruto, mais 1%. Em resumo, mais que a poupança. Pelo menos uns 50%, 60% mais que a poupança. E, então, dos 30 mil, 15 mil na poupança rendendo meio, 15 mil rendendo 1. Então, eles já perceberam que daquele montante de 400 mil, só 15 mil eram para estar na poupança. O resto já era para estar rendendo pelo menos 1. E eles já começaram a ficar um pouquinho assustados. Falaram, acho que realmente está errado. E aí eu mapeei para eles os projetos de 2 anos. Então, 2 anos, eles iam gastar ao longo de 2 anos mais 70 mil reais, que era numa viagem, numa reforma de uma casa e num veículo que eles iam lá, enfim, trocar. Esses 70 mil reais já era para estar rendendo, pelo menos, um pouquinho mais. Então, só para título de, enfim, de exemplo, ter pelo menos 1,2 para cima. E estava rendendo 0,5%. Se esses 100 mil reais, né, que são os 30 mil reais do colchão de segurança, e 70 mil que estavam nesses projetos, já estavam com uma aplicação equivocada, imagine os outros 300 mil que eles não iam utilizar em menos de 2 anos. E aí, eu fui lá, fiz alguns cálculos, entendi o que eles precisavam e falei, olha,
Conclusão, vocês estão perdendo quase R$1.000 por semana. Como é que é? Perdendo quase R$1.000 por semana? Era para você estar ganhando quase 6, vocês estão ganhando 2, a diferença é 4, né? 400 mil estão ganhando R$2.000 da poupança, era para estar rendendo pelo menos próximo de R$6.000, com as alocações de longuíssimo prazo. Então, vocês estão com 4 mil a menos, que é quase R$1.000 ali por semana. Então, de outro prisma, né? Vamos colocar de outro prisma também, R$4.000 por mês são R$48 mil no próximo ano que vocês vão deixar de render esse dinheiro. É um carro a menos. E eles, caramba, não estava nem imaginando. Justamente porque eles estavam colocando todo esse dinheiro numa liquidez diária, colchão de segurança, desnecessários, e numa ferramenta que hoje é uma ferramenta que não deve ser utilizada dessa maneira. E aí, eu fiz uma segunda pergunta para eles, que eu fiquei com medo, eu fechei as portas aqui, a gente está no 23º andar, para eles não pularem. Que a segunda pergunta que eu fiz é, há quanto tempo está parado lá? Aí eles olharam para o outro, coçaram a cabeça e falaram, 6 anos. Eu falei, nossa senhora, que estrago. Que estrago. Então, ou seja, é justamente essa questão das alocações, que se eu não entender o que eu quero da vida, se eu não entender meus projetos, e quando eu falo projetos, é 5, 6 anos, que já é difícil de enxergar, então vamos tentar mapear isso. Se eu não souber o que eu quero na aposentadoria, dificilmente eu vou conseguir depois falar de investimentos, alocações, entender o quanto que eu preciso acumular. Certo? Tempo tá ok? Tá. O pessoal daqui a pouco está me olhando com uma cara feia. Eu vou falando, então posso falar a noite toda aqui. Eu não sei se... Aqui tem chopp, né, para o pessoal, mas o pessoal online, acho que talvez não vai ter... Abre uma cerveja em casa para... Deve estar meio assustado. Legal, então... bom, só vou colocar uma mensagem aqui, um pouquinho falando sobre o planejamento financeiro. Até vou deixar um convite para vocês aqui. Então, antes de falar do convite, explicar um pouquinho de como funciona o planejamento financeiro. Independente se você faz planejamento financeiro sozinho ou com algum profissional como a gente aqui, normalmente você tem que prestar atenção em algumas coisas. Mas o planejamento financeiro, normalmente, ele é constituído de 4 etapas, né? A primeira etapa a gente chama de coleta de informações, que ela é qualitativa, quantitativa e comportamental. A coleta de informações qualitativa, a gente chama aqui de uma clínica financeira, que é um bate-papo, né? Ou você se autoconhecer, ou um profissional ajudar você a se conhecer, entender um pouco dos seus projetos de vida, entender um pouco do histórico financeiro que você teve, expectativas, e entender como é que essas informações vão ser úteis ali no planejamento financeiro. A quantitativa, na verdade, é uma informação onde você mapeia sua renda, sua despesa e todo o seu patrimonial, e tem normalmente uma análise comportamental. Aqui, quando a gente faz isso, o pessoal até brinca, né, que parece uma terapia intensiva psicológica, fala, nós não somos psicólogos, nós somos economistas, engenheiros, financistas, né, nossa equipe de planejadores, mas a gente vai entrar, sim, profundamente na questão comportamental. Não adianta nada eu fazer uma solução 100% matemática, como o exemplo que eu dei, daquela família, e não ver o comportamental. Então, muitas vezes, a gente vai ter, de fato, que olhar muito esse comportamental, que é ali que a gente vai trabalhar para fazer algumas alterações desse perfil de gasto. A segunda parte é uma análise, então a gente analisa todas as informações, cruzando tudo isso, né? Então não é tão simples cruzar essas informações para chegar em algumas conclusões importantes. A terceira etapa é uma etapa que a gente chama de estruturação do planejamento financeiro e entrega, né? Onde a gente analisa tudo isso e apresenta a linha do tempo da família no curto, médio e longo prazo, aposentadoria, onde deveria estar, onde está. Por isso que esse bate-papo dessa clínica financeira, muitas vezes são mais de um planejador, são 2, 3, 5, para tentar segurar a pessoa que está tentando fugir e escutar algumas coisas ali. Às vezes é um pouquinho dolorido, mas às vezes a gente precisa encarar um pouquinho esses problemas e entender o que tem que ser feito. E a quarta etapa, que é uma etapa de execução. Então, o planejador financeiro, de fato, ele tem um papel de um personal trainer. Então, eu vou acompanhar ao longo dos meses essa família, 12 meses, pode ser renovado. Então, o planejamento não tem começo, meio e fim. Ele é um acompanhamento contínuo, né? A gente fala que todo mundo deveria ter um médico da família de confiança, um advogado da família de confiança e um planejador, um assessor financeiro da família de confiança. Infelizmente, falar que tem um assessor financeiro, um planejador financeiro no Brasil é algo que esperamos que em breve seja mais frequente. Mas em outros países mais desenvolvidos, isso é um pouco mais frequente para toda a massa da população. É um acompanhamento de fato contínuo com o personal trainer, a gente puxa a orelha assim. Então, a gente até pergunta 2 vezes se você realmente quer um planejador financeiro no seu pé.
a gente fica muito próximo, né? Vou dar um exemplo de uma família que eu acompanhei por um bom tempo. E, enfim, eu era muito amigo deles, tinha inclusive eles ali no Facebook. Eles tinham uma viagem que eles iam fazer para a França, então eles tinham todo o orçamento dessa viagem, ajudei a fazer o orçamento e aí eles viajaram. Morei um tempo lá na França, então eu sabia o que era barato, caro, e eu fui acompanhando a viagem deles ali, dei algumas dicas e fui vendo as fotinhas ali que eles postavam no Facebook. E curioso, né? Aí eles começaram a ir lá, Torre Eiffel, etc. De repente um restaurante que é extremamente caro, eu falei, isso não vai fechar. De repente, uma viagem em tal lugar, eu só fui dando like. E eu falei, vou deixar eles chegarem aqui para ver o que aconteceu. Eu falei, já tinha estourado. Pelas minhas contas, já tinha estourado o orçamento dessa viagem. O que acontece? Eles chegaram em São Paulo e a gente marcou a revisão mensal que a gente faz ali para acompanhar o que está acontecendo. Quando a gente sentou para conversar, eu vi que legal, vocês viajaram, foi bacana, Paris, legal. Só uma pergunta, vocês estouraram o orçamento, né? Putz, estouramos. Quase o dobro, mas desculpa, a gente vai ver, vai te compensar. Eu falei, desculpa para vocês mesmos. Mas, de fato, eu falei, como é que a gente vai resolver isso agora? Porque ia comprar o carro, agora esse recurso, vamos tirar da onde? Então, ou seja, vamos compensar tudo isso para não ir estragando esse orçamento de vocês. Então, por isso que o planejador financeiro, de fato, é um acompanhamento muito próximo. Essa questão comportamental é muito importante, né, de entender, justamente que muitas vezes a gente nem sabe qual é o impacto dessa decisão. Puxa, porque eu quero comprar esse apartamento agora, de 60 metros quadrados, porque eu vou casar agora, quero apartamento, vou sair de casa. Tá, esse apartamento de 60 metros quadrados, vocês querem porque querem comprar agora. Sim, é legal, porque tem que comprar, casar, tem que ter a própria casa. Legal. Quando vocês vão ter o primeiro filho? Daqui a 2 anos a gente quer. E o terceiro? Mais 2 anos. Tá, esses filhos vão caber nesse apartamento? Não. Então, o apartamento de fato que vocês querem é um apartamento de 80, de 100? Então, por que vocês vão investir tudo nesse apartamento de 60? Ele não é temporário? Faz sentido. Vamos focar em comprar aquele apartamento daqui a 4, 5 anos? Enquanto isso, a gente acumula FGTS, a gente já começa a investir, rentabilizar esse dinheiro e comprar o apartamento de fato, que é o que a gente vai manter? Puxa. Então, ou seja, tem decisões de vida que às vezes a gente toma por uma questão, porque o pai falou, porque os amigos falaram, porque acha que é o natural. Mas agora eu quero um apartamento de 1 milhão. Vou me financiar, vou me endividar, mas vai ficar legal. Tá, mas quando você tiver aquele filho, vamos ver daqui a 2 anos o orçamento como vai estar? Não está muito limitado? Vai ser difícil ter o filho com dívida, etc. A prioridade é o filho ou o apartamento. Então, ou seja, esse papel estratégico é justamente que o planejador financeiro pode ajudar. Ou o que a gente fala aqui, né, para nós, a ideia é que as pessoas façam de qualquer maneira o planejamento financeiro com ou sem um profissional. Por isso que o Jansen até colocou aqui no início, e aqui eu vou deixar o convite, né? Nós temos um portal de conteúdo, que é o QI Financeiro. No QI Financeiro nós temos uma central de downloads, inclusive a gente vai mandar um pack para quem se inscrever aqui no site conteúdo.quifinanceiro.com.br/ciclos-d-vida, né? Então, a gente vai mandar essa apresentação depois também para quem está inscrito aqui online e ainda está online, né? Quem já saiu a gente não vai mandar para vocês. Então, desculpa, eu vou mandar assim. Então, a gente já vai mandar um pack de planilhas que podem auxiliar, por exemplo, planilha para calcular morar fora de casa. Então, isso é bom, né? Planilha para casamento, planilha para ver se é melhor manter um carro ou alugar, ou usar Uber, enfim, táxi. Então, tem uma série de planilhas que ajudam a fazer isso, então vocês podem fazer isso gratuitas, né, de maneira gratuita. Mas quem tiver interesse de marcar uma clínica financeira, que é esse primeiro bate-papo, que pode durar até 2 a 3 horas, né, na média de 2 horas com o planejador financeiro, para quem está participando aqui presencialmente ou online, a gente já está oferecendo um voucher para poder fazer essa clínica gratuita. Normalmente esse primeiro bate-papo é um bate-papo pago, mas a gente vai deixar esse voucher para vocês, justamente para vocês poderem fazer essa análise inicial e entenderem se está tudo mais ou menos em linha, ou vão precisar, de repente, de uma ajuda simples, um antibiótico, anti-inflamatório, ou, de fato, é uma questão de UTI que a gente vai precisar acompanhar um pouco mais. Mas é um bate-papo que a gente poderia ficar a noite inteira aqui discutindo, tem muita coisa para falar, né? Se a gente for entrar na área de investimento, na área de política, a gente vai avançando, mas eu acho que aqui a nossa ideia era principalmente dar uma visão geral dos ciclos de vida, uma visão geral que todo mundo vai passar por esse ciclo de vida, não importa de onde vem, não importa qual o nível patrimonial, se é empresário ou não é. Então, se a gente não tomar cuidado nesses ciclos e entender o que a gente tem que fazer em cada momento, a gente pode perder aí, de repente, a mão e perder um pouquinho
garantia de uma aposentadoria tranquila, sem grandes dificuldades. Tá ok? Bom, queria agradecer a todo mundo. Queria agradecer a todo mundo. Antes, só vou abrir para perguntas online e também, enquanto eles verificam perguntas, se alguém tiver uma pergunta aqui, pode ficar à vontade. O pessoal disse que está assustado. Tem gente que está indo para o bar agora, para esquecer o que eu falei. Quem mais que tem? Vale Chopp. Para quem assistiu até o final, vai ter o Vale Chopp. Então, aqui de segunda a sexta, a partir da... Não, brincadeira. Aqui vão ter eventos que a gente vai colocar aqui abertos para o Vale Chopp, sim. Tá, bom, a pergunta aqui da Débora foi o seguinte. Tem um tabu de eu pagar o aluguel e falar, por que eu pago o aluguel para alguém, então o dinheiro que vai não volta, em vez de eu comprar um imóvel que fica comigo? Faz sentido. Tem um momento que a gente vai comprar um imóvel. Então tem um momento que é quase obrigatório comprar um imóvel, porque a gente tem um FGTS acumulado, tem recursos que talvez eu vou... Questão pessoal, questão de vida, mas é tudo questão de tempo. Eu falo que é muita questão de momento, depende. Se eu não tiver nenhum recurso e quero morar sozinho, ou quero ir para um imóvel, enfim, talvez comprar e alugar, a gente vai fazer esse cálculo. E talvez seja mais próximo, tanto faz. Se eu tiver, por exemplo, um recurso e eu calcular o quanto que eu posso ganhar com aquela rentabilidade versus o aluguel, matematicamente tem uma resposta, psicologicamente tem outra. Então depende muito. Eu sempre dou um exemplo do seguinte. Vamos dizer que você tenha 300 mil reais na conta. Um bom dinheiro. Então, 300 mil reais na conta. Você sairia daqui, iria numa concessionária e compraria uma Mercedes? Parece uma loucura, né? Então, falo, vou sair daqui, comprar um carro, pegar todo o meu dinheiro e comprar um carro. Você pegaria esses 300 mil e compraria um imóvel? E zeraria o patrimônio? Parece que faz mais sentido, né? Então, ou seja, carro não, mas o imóvel faz sentido, que é uma coisa minha, eu vou morar, etc. Um deprecio, outro não. Se você fizer isso, dependendo da idade que você tem, é exatamente a mesma coisa. Eu estou acabando com a minha aposentadoria. Usar um carro, usar um imóvel e não ter dinheiro na aposentadoria, se for muito longe, é o mesmo erro. Se você tivesse 10 milhões na conta, você compraria uma Mercedes 300 mil? A decisão não é mais financeira. Talvez eu não vou ostentar um carro muito caro, de segurança, etc. Mas não é mais a questão financeira. Se eu tivesse 10 milhões, eu poderia comprar um apartamento ou a casa de 300 mil? Ou seja, pergunta diferente, eu poderia me dar o luxo de comprar um carro de 300 mil? Porque nesse caso do carro é um luxo, no caso do imóvel vai ser uma parte do meu patrimônio porque eu vou morar. Mas, ou seja, eu posso me dar o luxo de comprar um imóvel de 1 milhão, se eu tiver 1 milhão na conta, 1 ano antes de me aposentar? Não. Eu teria que ter um outro 1 milhão na conta para aposentar. Então, ou seja, em alguns momentos eu não posso me dar o luxo, eu preciso ter recursos em linha com aquela curva. A resposta é o seguinte, se eu tiver em linha da curva de acumulação, ou seja, do cálculo que eu fiz, eu tiver acima dela, eu posso comprar um imóvel, carro, posso fazer o que eu quiser. Se eu tiver abaixo e ainda comprar, eu não aposento. Então, ou seja, vai depender do momento. Então, esse cálculo, de repente, é a curva ótima. Você vai comprar seu imóvel na curva ideal daqui a 7 anos e meio. Se você comprar agora, você vai ficar um bom tempo, você está disposto a arriscar, ficar um bom tempo com o risco de não aposentar e depois depender de uma renda lá na frente, etc. É um cálculo que a gente vai integrar. Então, não tem pergunta certa e errada. Né? Tem mais perguntas online aqui. Bruno perguntando qual deve ser a percepção do planejador no campo comportamental de seus clientes. Como observar e lidar a princípio? Tá, então, a pergunta do Bruno é como o planejador financeiro deveria lidar com o comportamento dos seus clientes. Por isso, nós temos vários perfis comportamentais. Né? Então, temos pessoas mais emotivas, que vão comprar um imóvel porque, meu Deus, a vista é maravilhosa, eu vou lá, quero comprar e pronto, acabou. Tem gente que é mais analítica, que vai falar qual o custo-benefício, peraí, não, esse aqui é mais... Aqui a vista é ruim, mas o custo é menor, no primeiro andar é mais barato, então não vou comprar. Então, ou seja, tem pessoas que são pragmáticas, precisa comprar e pronto, e vamos lá, porque já vai casar. Então, cada caso é um caso. Então, quando vem uma pessoa, por exemplo, com um perfil mais emotivo, a gente tem justamente que mostrar para ela o racional daquilo. Se você fizer isso,
os próximos passos vão se comprometer, que ela não está enxergando, ela só está olhando a questão da emoção. O analítico, às vezes, é até analítico demais. Fala, olha, você está calculando, etc., mas tem um lado, de repente, até quando é um casal, da sua esposa está olhando isso, ou seu marido está olhando isso, e tentar equilibrar. Então, a gente diz que o planejador financeiro, a base do nosso trabalho é análise comportamental. Eu diria que 30% os primeiros 30% do tempo que a gente investe num relacionamento de planejamento financeiro é análise comportamental. Se eu não entender como o cliente pensa e como ele toma decisões, que aí, para a resposta do Bruno, é justamente se eu não ponderar a forma que ele toma decisões, eu não consigo ajudar ele a mostrar qual é o caminho correto. Ele pergunta mais uma coisa. Agora outro Bruno Diano, perguntando como que você consegue, no exemplo que você deu dos 300 mil, os 3 mil por mês, que tipo de investimento te dá essa renda mensal? Ou se seria resgatar no final no vencimento do CDB, por exemplo? Tá, qual a pergunta? Bruno? Tá. Bom, aí vai entrar um pouquinho mais na área de investimentos, eu falo depende muito, né? Então, são várias ferramentas, são vários instrumentos de investimento. Eu posso ter um LCI a 100% do CDI, ou 99% do CDI sem impostos, que vai pagar hoje próximo de 1%, mas ele vai ter talvez um vencimento de um ano, 2 anos. Com liquidez diária, dificilmente eu vou ter esse rendimento líquido. Então, depende muito da escala de liquidez. É o que a gente fala que, dentro daquelas caixinhas que a gente comentou, no final, quando a gente tiver um certo volume de recursos, nós vamos ter recursos com liquidez para 1 dia, 30 dias, 60 dias, 180, 120, 1 ano, 10 anos, 15 anos, 20 anos em títulos. Então, vai depender muito dos instrumentos. Então, é uma pergunta que depende da liquidez, depende do que vai ser utilizado, mas, de novo, né, é uma questão só de um cálculo médio que eu estou colocando. Obviamente que vai ter recursos que vão render menos e vão ter recursos que vão render mais, só que vão estar mais mobilizados. Tá, bom. Não sei se é um planejador da GFI ou no mercado como geral. Vamos lá, a Patrícia ela está iniciando um contato com o planejador financeiro. Eu não sei se é da GFI, eu não sei se é algum outro planejador financeiro do mercado, se é independente, enfim. E ela quer saber como funcionam os honorários. Então depende muito. Tem honorários, por exemplo, que vão ser por sessão, vão ter honorários que vão ser pacotes fechados, como a gente faz, anuais. Vão ter honorários que vão ser de repente, de acordo com alguma situação específica, né? Então cobrado como um honorário de um advogado, por aí vai. Então é muito caso a caso. Se ela tiver interesse de conhecer até como a gente funciona, então os honorários da GFI, pode até mandar um e-mail, né, para contato@gfi.com.br, ou entrar no site também, se inscrever e fazer uma clínica financeira onde a gente também mostra um pouquinho mais como funciona essa forma de cobrança pelo serviço. Tá, então a pergunta de quem? Da Débora. Se quando você tem muitos recursos, compensa comprar muitos imóveis e deixar alugados para longo prazo, é isso? Se compensa viver de aluguel. Compensa viver de aluguel? Depende. Então também depende muito. Depende de qual time, primeiro se está alugado, né? Depois como é que está o mercado, depende como foi comprado esse imóvel, se foi construído pela família, se foi comprado de alguém, então depende muito. Hoje, se for falar hoje, é uma questão muito relativa, né? Hoje pode ser um ciclo que hoje o imóvel talvez, dependendo justamente de alguém comprar agora o imóvel para alugar ou aplicar numa renda fixa com a taxa de juros do país, talvez seja melhor aplicar na taxa. Daqui a um tempo seja melhor comprar. Então, mas se esse imóvel já vem de longo prazo, construído, que já tem uma taxa de longa data, comprou a 1.000, já vale 2 milhões e ainda está alugado, então depende muito. Como eu disse, é uma questão que a gente fala muito que não existem regras prontas. Então depende muito de uma análise de tudo isso para entender se faz sentido ou não alocar. Mas, de novo, a alocação dos imóveis ou a alocação patrimonial vai depender muito daqueles projetos e de como a gente vai mapear o planejamento financeiro.
mais uma pergunta de investimentos, né? Então, então essa pergunta, justamente o Rodrigo Arantes perguntou sobre, hoje ele aplica para longo prazo em Tesouro IPCA, né, atrelado à inflação, e ele tem uma dúvida se ele pode também diversificar e colocar em fundos imobiliários. Então, depende. Mesma coisa, se não tem... Eu vou ser um pouquinho chato com as respostas, mas... porque justamente um fundo imobiliário pode ter uma estratégia para renda, mas de repente ele perde um pouco de valor patrimonial quando a taxa oscila. Se ele precisar vender esse fundo, como é longo prazo, então talvez ele não vai vender, pode ser que tenha uma taxa melhor ou pior, dependendo do momento. Eu diria que para a aposentadoria o racional é simples. Independente de onde esteja o patrimônio, eu preciso ter um investimento que me garanta IPCA mais inflação. Desculpa, IPCA mais alguma taxa. Então, existe um conceito bem básico, bem simples, né, que existem duas taxas, que são a inflação e a Selic. Então, a inflação hoje aí próximo de 10 e a Selic 14 alguma coisinha. Quando a inflação sobe, naturalmente essa taxa sobe, que é um dos principais instrumentos, vamos dizer, de política monetária que um país tem, para poder justamente tentar controlar essa inflação. Quando a inflação cai, ele cai. Eles flutuam juntos. Então, o que a gente tem que garantir? Que esse retorno que a gente tenha esteja ali acima de uma certa taxa da inflação. Por isso, quando a gente fala acima do CDI, naturalmente a gente já está, de certa forma, protegendo, mas de longo prazo eu não sei qual a média dessas curvas. Então, uma IPCA mais alguma taxa, por exemplo, hoje conseguimos taxas de 5%, 6% para longo prazo, é garantir isso. Se o fundo tem uma estratégia dessa, ótimo, mas um fundo pode oscilar, então vai depender muito de como vai ser essa composição para a aposentadoria. Depende muito. Eu acho que é até interessante que na clínica financeira, a gente, depois que a gente entende, né, um pouco do cenário da família, então depois de 1h30, 2 horas conversando, fica mais fácil entender. Né? Então pode ser que para esse caso pode ser fundo imobiliário, para outro caso pode ser inflação, ou qualquer outro instrumento, né, que proteja a inflação, mas depende muito. Então fica um convite também para o Rodrigo Arantes, para poder marcar uma clínica financeira, essa clínica é gratuita, aqui com a gente. Tá, e justamente discutir sobre isso aqui com a gente. Tá ok? Legal, bom, galera. Bom, acho que tem algumas perguntas aqui, então, para o pessoal que está presencial. Por exemplo, no caso, a GFI orienta onde fazer as aplicações, porque dependendo do montante, ela te dá 98% do CDI, ou dá 100% do CDI, ou dá 80% do CDI. Então, essa ramificação das aplicações, como é que é feito isso? Vocês vão indicar onde aplicar ou não? Seu nome, desculpa? Rubem. Bom, Rubem perguntou aqui se a GFI orienta também na parte de investimentos e entra nesse processo de investimentos do produto em si especificamente, onde colocar o dinheiro. O planejamento financeiro, o planejador financeiro, ele identifica as classes de ativos. Né? Então, se eu preciso de liquidez, de produtos, se é um LCI, um CDB e os instrumentos. Esse é o papel de um planejador financeiro. No caso da GFI em si, a GFI, o Jansen ele comentou no início, mas a GFI ela não é uma empresa, ela é um grupo de empresas. Então, a GFI é uma holding e tem várias empresas dentro desse grupo, com esses 3 pilares que são finanças pessoais, onde a gente fala de planejamento financeiro, investimentos, seguro, crédito, câmbio e outros instrumentos financeiros. Nós temos uma área de desenvolvimento humano e empresarial. Então, nós temos uma empresa no nosso grupo, sim, que é a GFI Capital, que ela vai auxiliar você a aí sim negociar no mercado e de uma maneira independente quais os produtos que você... Esses produtos específicos, né? Então, se é um CDB, qual o melhor CDB, se é um LCI, qual o melhor CDI, buscar eles de acordo com o nível de emissores, etc., qualidade, e que tenha a taxa compatível com o que você precisa. Então, a GFI, sim, tem uma área que faz isso, e ela complementar com o planejador financeiro. Quer falar? É que eu vou ter que repetir. Redução da renda, emprego, e eu sou um assalariado e não tenho uma boa perspectiva para a minha carreira, um planejador pode me ajudar? Tá, aqui o Jorge Delano perguntou se aqui no caso da GFI pode ajudar caso tenha alguma pessoa que esteja sem renda e precisa de uma perspectiva, por exemplo, do que onde ela pode gerar renda, ou profissional, carreira, por aí vai. Tem uma área da empresa aqui nossa, que é a área de desenvolvimento humano, que é o coaching pessoal. Essa é uma área nossa que tem
ela é especializada no coaching e também em transição de carreira. Então, muitas vezes um executivo chega aqui para nós e não aguenta mais ver planilha, um engenheiro não aguenta mais ver planilha, depois de 20, 25 anos, ele fala, olha, eu gostaria realmente de mudar de área, de mudar de carreira. Então, aí o coaching pode ajudar ele a desenvolver essa ideia de como ele vai poder atuar. E até bem complementar, né, com o planejamento financeiro, que muitas vezes a pessoa faz o planejamento financeiro e quando eu chego naquelas caixinhas de 1, 2, 3 anos, a pessoa empaca, fala, olha, eu não consigo pensar mais à frente porque eu não sei se eu vou estar trabalhando, eu não sei se eu vou continuar nessa carreira. E aí o coaching pode ajudar ele a entender onde ele pode migrar, quais habilidades dele e onde ele pode estar atuando. Certo? E também ao contrário, tem pessoas que buscam coaching aqui, como esse engenheiro que eu comentei, e ele fala, não aguento mais, e aí ele descobre no coaching que ele tem que largar tudo e vender água de coco lá na Bahia. E aí o que acontece? Legal, só que você vai fazer isso do dia para a noite? Você vai lá e vai pedir demissão de uma vez? Não. Será que eu tenho reserva suficiente? Como é que eu vou fazer esse sabático? Então aí sim a pessoa acaba vindo fazer o planejamento financeiro também. Então essa área de desenvolvimento humano é justamente para ajudar nessa área de transição de carreira. A pergunta aqui da Eliane é o seguinte, eu não tenho dinheiro, esse negócio não é para mim, planejamento financeiro é para quem tem dinheiro, como é que, enfim, eu posso fazer um planejamento financeiro sem dinheiro ou procurar um profissional? Bom, 15 a 20% dos nossos clientes são endividados. Né? A gente tem clientes que têm muitos recursos, mas também tem clientes que são endividados. O planejador financeiro indifere do patrimônio, é um serviço totalmente indiferente. Então, o planejamento financeiro para quem tem dívida, eu diria que o planejador financeiro vai fazer muito mais e vai ajudar muito mais quem tem dívida e quem não consegue acumular do que quem tem recurso. Afinal, você não procura um personal trainer depois que você já emagreceu. Né? Então, você não procura um médico depois que você sarou. Então, justamente é ali que a pessoa vai ajudar em como começar a acumular, como ajudar a controlar esses gastos ou identificar os perfis de gastos e aí sim começar a sair daquela situação até de renegociar uma dívida, né? Que até uma habilidade do planejador financeiro é renegociar dívidas e ajudar a renegociar, e depois sair desse campo, né, de gastar mais do que ganha e voltar para um campo mais saudável. Então eu diria que sim, quem tem dívida, quem está assistindo a gente e não tem recurso, fala isso aí não é para mim, pelo contrário, é aí que a gente vai poder mais ajudar do ponto de vista de impacto mesmo. Quem tem recursos, otimizar tudo isso, realinhar tudo isso e aí buscar as melhores taxas, os melhores investimentos e manter esse controle é onde a gente quer que todo mundo alcance, né? Então, o planejamento financeiro vai ter um impacto em todos os níveis. Okay. Legal? Sem mais perguntas, então, galera, legal para quem ainda está online, pois são heróis, né? Até aqui, acordados falando de finanças, então não é todo mundo que deve ter aberto uma cerveja para aguentar esse bate-papo. O pessoal aqui já está começando também, então diria que obrigado mais uma vez para quem assistiu a gente. Relembrar aqui o convite, né, para acessar o site, a gente vai mandar para todos vocês o link para poder fazer se inscrever na clínica financeira gratuita, é só para quem participou desse evento. E aí a gente vai mandar para vocês também um pack de planilhas que vão poder ajudar vocês também, de uma maneira gratuita, poderem começar a fazer esses cálculos aí e iniciar o planejamento financeiro. Tá ok? Obrigado, galera. O dinheiro é um assunto complicado para muita gente. Trabalhamos tanto que não temos tempo para estar junto das pessoas que amamos ou cuidar da saúde. Imagina para cuidar das nossas finanças. Além da falta de tempo, muitas vezes não temos conhecimento e nem vontade para falar sobre o assunto. Assim, a vida vira uma montanha-russa. Nunca dá para se programar. Mas não precisa ser assim. Existe um especialista que faz isso para você. Esse é o planejador financeiro pessoal. Um profissional que te ajuda a traçar um plano financeiro específico para os seus objetivos e te acompanha para fazer este plano acontecer. Em todas as fases da vida, planejar é fundamental para viver com tranquilidade e realizar todos os seus projetos.
Quem faz um planejamento financeiro tem domínio sobre o dinheiro, conquista sua independência financeira e escolhe o seu futuro. Tome uma atitude. Faça uma clínica financeira com o planejador GFI. E dê o primeiro passo em direção aos seus sonhos. GFI, o seu futuro ao seu alcance.